Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias. Vocês que estão me acompanhando aqui no canal, talvez estão, nunca mais ele postou nada. Já acho que há 2 semanas, talvez até 3, que eu não posto nenhum vídeo. E eu vou explicar aqui a situação. Eu estava viajando e para o lugar onde eu ia e pelos lugares onde eu passava, a internet não era boa para postar vídeos. Então, por mais que eu fizesse, eu não poderia postar, porque demorava muito. A internet tinha, mas era boa para receber mensagens, mandar mensagens. Agora, para postagem de vídeos, não. O máximo que eu fiz foi colocar lá no Instagram alguns vídeos que eu já postei aqui no canal, vídeos de até 15 minutos. Eu fiz isso algumas vezes, acho que 2 ou 3, eu não sei. Só que demorava em torno de 2 horas e meia para fazer uma postagem de um vídeo de até 15 minutos. Então, realmente eu disse, eu não vou gravar por esses dias. E eu coloquei lá algumas postagens a respeito de perfil comportamental, algumas também pessoais, e enfim, desfrutei, aproveitei, estou aqui explicando o motivo pelo qual eu não fiz essas postagens durante essas semanas. Mas quero dizer que hoje eu vim compartilhar algo com vocês que algumas pessoas já me perguntaram e ainda me perguntam a respeito da minha saída do Ministério de Louvor. Para quem não sabe, eu passei 17 anos no Ministério de Louvor e foi um período muito, muito, muito produtivo. Eu cresci demais, eu amadureci, tenho experiências assim que eu lembro, me dá uma saudade imensa. Tempos que não voltam mais, mas que eu tenho aqui, que eu sinto aqui, eu posso revivê-los, eu posso avivá-los. E realmente eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E eu tenho a esperança de que Deus ele tem um plano melhor amanhã do que foi hoje. E Ele tem me tratado, Ele tem me moldado, Ele tem me surpreendido. E eu vejo que, pela quantidade de vídeos, do que eu tenho produzido, das oportunidades que Ele tem me dado para falar, provavelmente eu estou alcançando mais pessoas agora do que nos últimos anos de Ministério de Louvor. Eu passei 17. Teve um tempo assim de ápice, onde eu ficava ministrando, acho que por semana, eram umas 4, 5 vezes, fora as outras oportunidades que surgiam para ir a outras igrejas. Então era bastante atividade. E eu, paralelo a isso, na verdade não paralelo, mas junto, eu desenvolvo ainda um trabalho de composição. Eu tenho várias músicas, algumas que ninguém nunca ouviu. Eu tenho várias músicas e Deus, por graça, me concedeu, porque eu não dou um dó, eu não toco instrumento nenhum. Eu até comecei a aprender teclado quando eu fazia, acho que segundo ano do ensino médio. Eu tinha ali 16 anos, creio. Eu comecei a aprender com o Sergielski, que tem uma live dele aqui no canal, Música, Igreja e Espiritualidade, acho que é esse o tema. E eu tive algumas aulas com ele de teclado, mas depois eu deixei, eu fiquei tão envolvido ali nos estudos, dei a essa desculpa, porque se eu realmente quisesse, eu tinha me desenvolvido, tinha, acredito que ainda tenho uma facilidade para pegar, para aprender, e a minha inclinação natural foi para aprender esse instrumento, o teclado, mas eu sempre gostei muito da performance, no sentido de que eu sempre quis me ver e me sentir livre. Então eu sempre fui um ministro, posso dizer um músico, um ministro que gostava e ainda gosto da expressão, do corpo, os gestos, as expressões faciais. Então tudo isso eu acredito que afirma e reafirma a mensagem da música.
E isso foi um diferencial, é um diferencial meu em relação a muitas pessoas. Eu estou falando da minha história, em que todo o tempo eu fiz isso. Eu comecei ali meio, não é tímido, porque eu nunca fui tímido, acredito que não. E se fui, foi pouquíssimas vezes. Mas eu comecei muito cauteloso e ali preocupado, mas depois eu tomei a confiança. Isso foi no decorrer do tempo, com vários feedbacks, com instruções, orientações, ensinamentos, encorajamentos, advertências de várias pessoas que me amavam e se reportavam a mim com essas mensagens. Eu as recebi essas mensagens, sou grato a essas pessoas, tanto que quando eu reuni com o Ministério de Louvor, eu falei obviamente com os líderes imediatos da igreja a qual eu me congrego, que é a Batista Vinho Novo. Então eu falei anteriormente, antes de falar com o Ministério de Louvor, eu falei com o apóstolo Edson, falei com o Gustavo, que é o líder atual do Ministério de Louvor. Tive uma conversa muito franca com eles, foi algo muito bom. Eu me senti em paz de compartilhar o que eu vou compartilhar com você aqui agora. E depois eu fui falar com o Ministério de Louvor e nessa ocasião eu agradeci a pessoas chaves, pessoas que foram de extrema importância para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Eu expresso aqui a minha gratidão a elas, Pastor Celso, a irmã Adriana, outros líderes, eu tive outros líderes, mas eu posso destacar essas pessoas. O Adozildo, que é uma pessoa que tecnicamente me ensinou muita coisa e me defendia ali nos bastidores. Eu quero encorajar você, independentemente se você está em igreja ou não, eu quero encorajar você a prosseguir, a perseverar, a ter uma atitude resiliente, a se reinventar, se renovar, se encorajar, se abraçar, se conhecer para saber quais são suas potencialidades e começar a desenvolver isso. Então, como foi que eu comecei? Eu vou começar pelo início. Eu entrei quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu entrei no Ministério de Louvor. E eu entrei no Ministério de Louvor me empurrando, porque eu tinha que ir para a rede de adolescentes. A minha mãe disse, não, você não é mais criança, você vai para a rede de adolescentes. Eu tinha ali todo o suporte na rede de crianças. Eu nunca fui tímido, então eu sempre encenava, fazia peças com papel principal, Jesus Cristo, que depois de adulto eu fiz várias vezes esse papel de Jesus. Então desde criança eu já encenava, eu lia poemas e poesias, no Dia dos Pais, Dia das Mães, fazia aquelas apresentações. Então eu sempre tive facilidade com isso, em falar, em me comunicar. Eu não tenho problema com relação a essas coisas. O canal me ajudou muito. Eu olho para trás, aqui no canal eu vejo do primeiro vídeo até agora, eu estou me vendo muito mais solto, mais confiante. É aprendizado, desenvolvimento, isso vem quando nós somos diligentes naquilo que fazemos. Então, eu entrei com 12 anos, só que eu não tinha afinação nenhuma. Tem as categorias microfone sem fio, com cabo e o sem cabo. O meu era o sem cabo. Ninguém queria me ouvir. As pessoas baixavam o microfone o máximo que podiam para não me ouvir. Eu realmente, hoje eu vejo que eu não tinha afinação. Eu não tinha nem voz. Eu não tinha voz, para falar a verdade, eu não tinha voz. Então as pessoas não queriam me ouvir. Só que eu sempre fui que nem Pedro, apóstolo de Jesus, com uma força e uma vontade, uma garra para fazer as coisas. Então eu não soltei, eu não desisti, apesar dessas oposições, apesar de muitas pessoas me punirem, me castigarem, me excluírem, sem dizer o porquê. Depois que caiu a ficha, ou então dizer na verdade de uma forma agressiva, sem amor. Tudo isso eu passei. E outras tantas coisas que, se eu for falar aqui, nós vamos até o dia seguinte, eu falando.
Mas eu lembro que eu fui colocado para manusear o retroprojetor, acho que era isso, retroprojetor. Aquelas transparências na época, que hoje a data show, tá só no clique, já vai passando os slides, tá tudo ok. Mas naquela época era o retroprojetor, não faz tanto tempo assim, aleluia. E, gente, eu fazia aquilo com tanto apreço, com tanta vontade, com tanto amor, eu fazia aquilo. Eu chegava cedo, eu separei as transparências, ficava uma grande bagunça na pasta. Eu separei por nomes, né, pelos títulos das canções, ou as iniciais, enfim. Às vezes comprava transparência, comprei pincel e fazia as músicas, escrevia. Então eu me dediquei àquilo, eu disse, Senhor, se é aqui, eu vou te servir aqui. Só que eu, no meu interior, eu sabia que eu poderia realizar e que eu iria realizar muito mais. Eu não sei nem tanto se eu tinha fé de que eu conseguiria, mas eu já sabia que eu poderia realizar muito mais. E aí, uma pessoa X do Ministério de Louvor, na época, eu acho que se você é de igreja, você sabe que podem ter 5, 10 ministérios, mas tem uma pessoa que se destaca no meio de tantas outras. Um vocalista, um instrumentista, geralmente é o vocalista porque é a pessoa ali da frente. E essa pessoa de destaque naquela época, teve um dia que terminou a ministração do louvor e eles foram beber água, eu também fui, porque eu estava ali dando apoio embaixo por causa da projeção. Mas quando terminou a ministração, eles foram para trás beber água e eu saí também fui. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: Olha, Charles, eu estou indo embora, mas eu espero que a unção que esteja sobre a minha vida esteja em dobro na tua. Eu disse: Amém, eu recebo isso. Eu me lembro como se fosse agora. E eu recebi aquilo. Nisso que eu recebi, eu continuei fazendo as minhas coisas tranquilamente. Não foi daquela noite para o dia seguinte. Eu não sei dizer em quanto tempo, mas foi pouco tempo. Em pouco tempo eu comecei a ser promovido. Ele foi embora, não porque estava desviado, enfim, mas questões de trabalho, eu acredito que era isso. Ele foi embora e eu comecei a assumir o ministério naquela função, com aquela responsabilidade que ele tinha. Então eu ensaiava com os adultos e Deus, ele me deu a voz. Eu sempre disse, gente, eu não sou cantor. Eu sou um adorador, sou um ministro de louvor. Eu não tenho uma grande voz, nunca tive. Eu acho que teve um tempo que eu até me considerava um cara com uma voz joia. Mas não era uma grande voz, nunca fui. Eu nunca fui sobrinho de Pavarotti. Às vezes eu brinco dizendo isso. Que Pavarotti, nossa, um tenor, uma voz excepcional e única. Como nós somos únicos. Eu não substituí aquele rapaz. Deus me promoveu porque ninguém substitui ninguém. Deus que me promoveu. E eu comecei ali a me desenvolver. Foi tão bom que eu vi Deus me honrando. E eu comecei a ser uma das pessoas da frente. A pessoa da frente, posso dizer assim. Tinham outras, só que eu era um de destaque. Tudo bem. O tempo passou. Em 2014, 2013 eu me formei, agora eu estou no rumo da faculdade. 2013 eu me formei e 2013 para 2014 eu me formei em 19 de setembro de 2013. E aí, desse período até 2014, nada aqui em São Luís surgiu para mim no sentido de trabalho. Eu já havia trabalhado em algumas escolas, mas nada surgiu para mim. Então, surgiu uma oportunidade em Barreirinhas. E aí eu fui para lá. Passei lá nas provas todas e comecei a trabalhar em duas escolas do município. A princípio em uma,
depois em outra, e ali fui aprovado, cresci demais, aprendi muito, e vou continuar aprendendo, porque eu sou um eterno aprendiz. E quando eu voltei de lá, Deus me usou para restauração de um grupo de música na igreja que eu estava frequentando. Então ele me usou ali nesse sentido. Eu fiquei muito feliz porque quando eu voltei para cá, para São Luís, as bases estavam consolidadas naquele lugar. E quando eu cheguei, eu achava que as pessoas iam me receber assim com muito afã, sabe? O orgulho, a arrogância, a vaidade, a prepotência, as expectativas altas, na verdade duvidosas, porque não é que eram altas, mas eu pensava assim, nossa, já estou há tantos anos no ministério. Sempre cantei com banda. Tenho músicas autorais. Eu não gravei ainda. Eu estou nesse plano de gravação. Tem algumas pessoas que hoje estão comigo, parceiros de ministério, que estão voluntariamente me ajudando nesse sentido. E eu já havia cantado essas músicas e muitas pessoas ainda hoje, na igreja em que eu me congrego, que é a Avião Novo, conhecem algumas canções que eu compus, pela graça de Deus, reitero aqui. E eu pensava assim, que lá rapidamente eu seria colocado. Mas não foi assim. Eu fiz uma apresentação em playback, que eu nunca tinha cantado em playback na vida, mas eu não temi aquilo porque eu sempre tive muita noção de tempo e de tom. Então, para mim, eu não fiquei com medo de errar ou coisa do tipo. Eu fiz. E eu passei 4 meses como se fosse numa concha. Ninguém me chamou para mais nada. Até que chegou o ponto, porque o processo de adaptação, eu nunca tinha morado em outro lugar, e eu estava me congregando numa denominação totalmente diferente da minha em relação à doutrina, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava me conduzindo para aquele lugar e que eu tinha que permanecer e ir lá frutificar e ter uma boa atitude. Então eu fiquei 4 meses como se fosse numa concha. Eu disse assim, Deus, eu gostaria que fosse diferente, mas se não for para acontecer, ok, eu estou contigo, eu sei que tu estás comigo. Às vezes, nós temos que morrer para os nossos sonhos para que a gente possa tê-los. Porque ficamos assim, com elucubrações, na vaidade, achamos que o cumprimento da vontade de Deus é plataforma, é palco, é público, é CD gravado, é livro feito, escrito, é artigo publicado, entrevistas, cachês altos. Pensamos isso. Ou talvez seu sonho seja outro, não desse ramo artístico. Talvez seja outro. Mas qual é a motivação? É o quê? Atrás do quê? Porque Deus não está, gente, preocupado com o que nós fazemos nesse sentido de ministério. Ele vai chamar, Ele vai confirmar, se nós cooperarmos, nós estaremos no lugar certo. Agora, mais importante é a motivação com a qual nós tributamos aquele serviço, porque ministério é serviço, não é lugar de autopromoção e de autoprojeção. Então, findado 2014, eu voltei para cá, para São Luís. E eu percebi assim, uma declinação em relação à minha desenvoltura, ao meu desempenho vocal. Eu não estava doente, eu não estava com calo, com pólipo, com nódulo, com fenda. Eu não estava com nada disso, mas eu senti que era como se Deus estivesse dizendo assim para mim, ou tu vai fazer as coisas do meu jeito, ou então vai ser assim para fazer. E eu pensava que se eu saísse do Ministério de Louvor, o que eu ia fazer? Porque eu tinha pregado, sim. Eu já havia pregado. Agora, poucas vezes. Eu preguei poucas vezes. E me chamava
para pregar? Eu acreditava, não sei, acho que não. Porque eu não sou teólogo. Eu não tenho um monte de credencial antes do meu nome. Eu estou falando credenciais ali religiosas, teológicas. Eu não tenho. Não sou reverendo, nem bispo, nem diácono, nem apóstolo. Nada disso. Eu sou Charles Dias, filho de Deus. Eu tenho umas titulações, você facilmente encontra. Se você for buscar no Instagram, aqui na descrição do meu canal no YouTube. Agora, de tudo isso eu posso deixar de ser. Agora, filho de Deus é o que fica. Essas titulações, posições, isso tudo vai, gente. E se eu não tiver amor, não adianta nada, 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 nada. Então, voltando aqui para a história, eu estou continuando. Eu voltei para cá e senti esse declínio vocal ano após ano. E esse ano eu tomei atitude. Eu orei várias vezes, eu conversei com pessoas de confiança que já haviam feito esse processo de transição. E eu senti paz. E uma das coisas, uma das formas de saber que Deus está ali, envolvido, é quando eu sinto paz. Não é a realização do meu desejo, da minha vontade. Mas aquilo permanece, e permanece, e permanece, e eu vejo que é Deus falando. Porque quando esse sentimento vai e vem, sobe e desce, tem uma instabilidade, e por vezes até uma incongruência. Mas nesse caso, não. Então eu fiquei confiante, tomei a decisão de sair. Eu saí e eu fiquei aliviado. Às vezes as pessoas não percebiam. Por quê? Porque eu continuava com aquela performance. Eu não fazia tantas coisas vocalmente como eu fazia há alguns anos, mas eu desenvolvia e eu podia ficar empurrando. Sabe a conclusão que eu cheguei? É que eu sou uma boca no corpo de Cristo. Eu não comecei cantando. Eu falo. Eu falo. Você pode me colocar na frente de uma multidão de pessoas, eu vou falar. Você joga a temática, eu vou falar, vou desenvolver. E eu não faço um esforço, oh meu Deus, o que eu vou dizer em seguida? Não. Eu já, às vezes, até tento ensaiar. Já tentei fazer isso algumas vezes. Ensaiar, mas não sai. E eu vejo isso como uma evidência de que eu tenho que depender de Deus. Cada vez que eu abrir minha boca, eu tenho que depender de Deus para que Ele fale através de mim. Eu sou um canal, eu não sou um reservatório. Eu não podia ficar num lugar onde eu não estava pleno, onde eu não estava mais em paz. O Ministério de Louvor é um ótimo lugar para se estar. Eu não acredito que é um lugar que é mais retalhado, que tem mais perseguição. Não! Para com isso. Se você andar em obediência, na saúde, na beleza espiritual, você vai desfrutar de sua vida não importa o lugar onde você esteja. E tem muita gente que não está nas plataformas e palcos que eu acredito que o galardão delas vai ser muito superior a de muita gente que está aparecendo nas câmeras, nas TVs, nas redes. Então hoje eu me sinto em paz. Charles, você não está fazendo mais nada de música? Estou sim. Estou com esse grupo de parceiros de ministério. Por vezes vamos ao estúdio, ensaiamos. É um tempo bom, nós produzimos, estamos aí arranjando as canções. Agora, eu tenho muito mais paz hoje. Porque se Deus te disse que é uma nova estação, que é um novo tempo, acredite que Ele vai te dar estratégias. Ele vai te mostrar o caminho para você frutificar,
para você crescer. Essa é a mensagem que eu queria deixar a você. Prossiga, persevere, veja se já é para virar a página, o capítulo do livro. Você pode continuar servindo de outra forma. Eu cheguei a essa conclusão, que eu podia servir a Deus de uma outra maneira. Eu posso sim, posso cantar, posso falar, potencialmente prefiro muito mais falar. Há muito tempo que eu não ministro músicas e junto com banda ali, muito tempo. Provavelmente se eu fizer isso vai ser com as minhas composições, ou talvez seja para outra pessoa fazer. Qual o problema? A questão é a motivação e eu ter convicção de que eu estou no lugar certo, de que Deus me chamou para fazer aquilo, de que eu não estou me colocando em lugar nenhum, porque se Deus quer colocar você em uma posição, quer te honrar de alguma forma, não tem pessoa na terra, nem demônio no inferno que possa te parar. Agora, se você quer se autopromover, se você quer se colocar em alguma posição, vai adiantar não. Você vai fazer isso e talvez não consiga se manter. Talvez você até chegue lá, mas não consiga se manter, ou vai ser um trabalho árduo. E aí não vai ter Jesus, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Ok? Receba aí meu forte abraço. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Eu vou indicar para quem me perguntar qualquer coisa a respeito. Por que eu saí do Ministério de Louvor? Por que eu saí? Eu vou indicar esse vídeo aqui e eu espero que edifique a sua vida. Ok? Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.